Shalom. Hoje eu vou estar dando início à leitura do livro de Yashar, referente a Parashá Shemot. Essa leitura, essa parte, no caso, essa leitura referente a essa Parashá, ela estará dividida em 4 partes, em 4 vídeos. Então, esse vídeo é a parte 1. E Balaão, o filho de Peor, foi naquela época com Ândias na batalha. E quando ele viu que Zefo prevaleceu sobre Ândias, ele fugiu de lá e veio para Ritim. E Zefo e os filhos de Ritim o receberam com grande honra, pois Zefo conhecia a sabedoria de Balaão. E Zefo deu a Balaão muitos presentes, e ele permaneceu com ele. Quando Zefo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Ritim que foram à batalha com ele, que fossem numerados, e eis que ninguém estava faltando. E Zefo exultou por isto, e ele renovou o seu reino, e ele fez uma festa para todos os seus súditos. Mas Zefo não se lembrou do Eterno, e não considerou que o Eterno tinha ajudado na batalha, e que ele o tinha livrado a ele e a seu povo das mãos do rei da África. Mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Ritim, e os ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos criadores que seus irmãos, filhos de Esaú, tinham lhe ensinado. Portanto disse: dos ímpios vai adiante a impiedade. E Zefo reinou sobre todos os filhos de Ritim com segurança, mas não conhecia o Eterno, que o tinha livrado a ele e seu povo das mãos do rei da África. E as tropas da África não vieram mais a Ritim para saquear como de costume, pois eles sabiam do poder de Zefo, que os tinha derrotado ao fio da espada. Assim, Ânguias temeu Zefo, filho de Elifaz, e os filhos de Ritim todos os dias. Naquela época, quando Zefo havia retornado da guerra e tinha visto como ele prevaleceu sobre todas as pessoas da África e os tinham ferido em batalha ao fio da espada, então aconselhou os filhos de Ritim a ir para o Egito lutar com os filhos de Jacó e com o rei Faraó do Egito. Pois Zefo ouviu que os homens poderosos do Egito foram mortos. José e os filhos de Jacó estavam mortos, e que todos os filhos dos filhos de Israel permaneciam no Egito. E Zefo considerou em lutar com eles e todo o Egito para vingar a seus irmãos, os filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos e todo o Egito haviam derrotado na terra de Canaã, quando eles foram enterrar Jacó em Hebrom. E Zefo enviou mensageiros a Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, e a seus irmãos, filhos de Esaú, dizendo: e vocês disseram que não iriam lutar contra o rei da África, porque ele é um membro do seu pacto? Eis que eu lutei contra ele e derrotei-o, e seu povo. Portanto, agora, eu vou lutar contra o Egito, e os filhos de Jacó que estão lá, e vingar o que José e seus irmãos antepassados fizeram-nos na terra de Canaã, quando eles subiram para enterrar seu pai em Hebrom. E se vocês estiverem dispostos a vir comigo à luta contra eles, nós vingaremos a causa de nossos irmãos. E os filhos de Esaú ouviram as palavras de Zefo, e os filhos de Esaú reuniram-se, um povo muito grande, e eles foram para ajudar Zefo e os filhos de Ritim na batalha. E Zefo foi a todos os filhos do Oriente, e para os filhos de Ismael, com palavras como estas, e estes reuniram-se e vieram para ajudar Zefo e os filhos de Ritim na guerra contra o Egito. E todos esses reis, o rei de Edom e os filhos do Oriente, todos os filhos de Ismael, e Zefo, rei de Ritim, saíram e dispuseram todos os seus exércitos em Hebrom. E o acampamento era muito grande, estendendo em comprimentos a distância de uma viagem de 3 dias, um número de pessoas como a areia do mar, que não pode ser contado. E todos estes reis e seus exércitos foram contra o Egito em batalha, e acamparam juntos no vale de Pátros.
E todo o Egito ouviu seu relatório, e eles também reuniram todas as pessoas da terra do Egito e de todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. E os homens do Egito também foram aos filhos de Israel, que estavam naqueles dias na terra de Goxen, para ir com eles e lutar contra esses reis. E os homens de Israel reuniram-se e foram cerca de 150 homens, e eles foram à batalha para auxiliar os egípcios. E os homens de Israel e do Egito saíram com 300.150 homens, e foram em direção aos reis para a batalha, e eles colocaram-se fora da terra de Goxen, oposto a Patros. Os egípcios não acreditavam em Israel para ir com seus soldados juntos à batalha, pois os egípcios disseram: talvez Israel não nos livre da mão de Esaú e Ismael, pois eles são seus irmãos. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: permaneçam vocês aqui juntos em espera, e nós vamos ir lutar contra os filhos de Esaú e Ismael. Se esses reis prevalecerem sobre nós, então vocês venham juntos sobre eles e ajudem-nos. E os filhos de Israel assim fizeram. E Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, rei de Ritim, e Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, e todos os seus soldados, e todos os filhos do Oriente, e os filhos de Ismael, um povo numeroso como a areia, acamparam juntos no vale de Patros, oposto a Tarpanques. E Balaão, filho de Beol, sírio, estava lá no acampamento de Zefo, pois ele veio com os filhos de Ritim para a batalha. E Balaão era um homem altamente homenageado por Zefo e seus homens. E Zefo disse a Balaão: tente por adivinhação saber quem vai prevalecer na batalha, nós ou os egípcios. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação, e ele era hábil no conhecimento disso. Mas ele estava confuso e o trabalho foi destruído em sua mão. E tentou novamente, mas não teve êxito. E Balaão desesperou-se e deixou, e não completou, pois isso veio do Eterno para fazer Zefo e seu povo cair nas mãos dos filhos de Israel, que tinham confiança no Eterno, o Eterno de seus antepassados em guerra. E Zefo e Hadad colocaram suas forças na frente da batalha, e os egípcios foram sozinhos contra eles, cerca de 300.000 homens, e nenhum homem de Israel estava com eles. E os egípcios lutaram contra os reis perto de Patros e Tarpanques, e a batalha foi grave contra os egípcios. Os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia, e cerca de 30 homens das forças dos reis, e todos os homens do Egito fugiram de diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios, continuaram a feri-los até o lugar onde estava o acampamento dos filhos de Israel. E os egípcios choraram aos filhos de Israel, dizendo: venham a nós e ajudem-nos, e nos salvem da mão de Esaú, Ismael e dos filhos de Ritim. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seu posto ao exército dos reis. E os filhos de Israel choraram ao Eterno, ao seu Criador, para livrá-los. E o Eterno ouviu a Israel, e o Eterno entregou todos os homens dos reis em suas mãos. E os filhos de Israel lutaram contra os reis, e os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. E o Eterno enviou uma grande consternação no acampamento dos reis, para que o medo dos filhos de Israel caísse sobre eles. E todos os exércitos dos reis fugiram de diante dos filhos de Israel. E os filhos de Israel seguiram-os e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cush. E mataram deles na estrada ainda 2.000 homens, e dos filhos de Israel nenhum caiu. Quando os egípcios viram que os filhos de Israel tinham lutado com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha foi muito grave contra eles, todos os egípcios ficaram com medo por suas vidas devido à forte batalha, e todo o Egito fugiu, cada homem escondendo-se das forças da frente, e eles esconderam-se na estrada, e eles deixaram os israelitas lutarem. E os filhos de Israel exerceram um golpe terrível contra os homens dos reis, e eles voltaram depois que eles os tinham conduzido até a fronteira da terra de Cush.
E todo Israel sabia a coisa que os homens do Egito tinham feito, que eles haviam fugido da batalha e deixaram-os lutar sozinhos. Assim, os filhos de Israel também agiram com astúcia. Quando retornavam da batalha, eles encontravam alguns dos egípcios na estrada e feriram-os lá. Enquanto eles os matavam, eles disseram essas palavras: Portanto, vocês fugiram e nos deixaram, sendo poucos homens para lutar contra estes reis, que tinham grande povo para nos ferir. Assim vocês pensam que possam livrar suas próprias almas? E alguns que os israelitas encontravam na estrada falavam uns para os outros, dizendo: Mate, mate, pois ele é um ismaelita, um edomita, ou dos filhos de Ritim, e eles matavam. E sabiam que eles eram egípcios. E os filhos de Israel fizeram estas coisas astuciosamente contra os egípcios, porque eles os tinham abandonado em batalha e tinham fugido deles. E os filhos de Israel mataram dos homens do Egito na estrada cerca de 200 homens. E todos os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel tinham feito a eles. Então todo o Egito temeu grandemente os filhos de Israel, pois viram em seu grande poder e que nenhum homem deles havia caído. Então todos os filhos de Israel retornaram com alegria para a estrada de Goxen, e o resto dos homens voltaram cada um ao seu lugar no Egito. E aconteceu que depois de passar estes fatos, todos os conselheiros de Faraó, rei do Egito, e todos os sábios reuniram-se e vieram diante do rei e curvaram-se, e eles sentaram-se diante dele. E os conselheiros e os anciãos falaram ao rei do Egito, dizendo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. E tu sabes o mal que eles fizeram para nós na estrada quando voltaram da batalha. E tu também viste seu forte poder, pois este poder deles é de seus pais. Pois alguns homens foram contra um povo numeroso como a areia, e mataram-os ao fio de espada, e de si mesmo nenhum caiu. Portanto, se fossem mais numerosos, eles os teriam totalmente destruídos. Agora, pois, dá-nos conselhos do que fazer com eles, até que nós gradualmente os destruamos, para que eles não se tornem demasiado numerosos em nossa terra. Pois se os filhos de Israel aumentarem na terra, eles vão se tornar um obstáculo para nós. Em caso de guerra, se eles com sua grande força juntar-se aos nossos inimigos e lutar contra nós, irão destruir-nos na nossa terra. Assim o rei respondeu aos anciãos do Egito e disse-lhes: Este é o plano aconselhado contra Israel. Eis que na terra temos Pitom e Ramsés, cidades não fortificadas contra a batalha. Cabe a vocês e nós construí-las e fortificá-las. Agora, portanto, vá e haja astuciosamente contra eles, e proclame uma voz no Egito e em Goxen sob o comando do rei, dizendo: Todos os homens do Egito, Goxen, Patros e todos os seus habitantes. O rei ordenou-nos a construir em Pitom e Ramsés e a fortificá-las contra as batalhas. Quem entre vocês de todo o Egito e dos filhos de Israel e todos os habitantes das cidades que estão dispostos a construir conosco, devem cada um ter seus salários dados a ele diariamente na ordem do rei. Então vão, reúnam-se e cheguem a Pitom e Ramsés para construir. Enquanto vocês estiverem construindo, façam proclamação deste tipo em todo o Egito, todos os dias, com o comando do rei do Egito. E quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir com vocês, vocês devem dar-lhes seus salários diariamente por alguns dias. E depois que eles estiverem construindo com vocês por seu salário diário, retirem-se deles diariamente, um a um, em segredo, e em seguida vocês devem tornar-se seus mestres construtores e oficiais, e vocês devem deixá-los posteriormente para construir sem salário, e eles devem recusar. Então, em seguida, forcem-os com todo o seu poder a construir. E se vocês fizerem isso, será bom para fortalecer nossa terra contra os filhos de Israel. Devido à fadiga da construção e do trabalho, os filhos de Israel irão diminuir,
pois vocês irão privá-los de suas esposas dia a dia. E todos os sábios do Egito ouviram o conselho do rei, e o conselho parecia bom aos seus olhos, e aos olhos do servo de Faraó, e aos olhos de todo o Egito, e eles fizeram de acordo com a palavra do rei. E foram todos os servos do rei, eles fizeram uma proclamação em todo o Egito, em Tarpanhes, em Goshen, e em todas as cidades que cercavam o Egito, dizendo: Vocês viram que os filhos de Esaú e Ismael fizeram para nós, e que vieram à guerra contra nós, e queriam destruir-nos. Agora, portanto, o rei nos mandou fortificar a terra, para construir as cidades de Pitom e Ramsés, e a fortificá-las para a batalha, caso eles devam vir novamente contra nós. Todo aquele que do Egito, dos filhos de Israel, vierem para construir conosco, ele deve ter seu salário diário dado pelo rei, como seu comando é para nós. E quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram tudo que os servos de Faraó tinham falado, vieram os egípcios e os filhos de Israel, para construir com os servos de Faraó, Pitom e Ramsés, mas nenhum dos filhos de Levi vieram com seus irmãos para construir. E todos os servos de Faraó e seus príncipes vieram primeiro com dolo para construir com todo Israel, como trabalhadores diários, e eles deram a Israel sua locação diária no início. E os servos de Faraó construíram com Israel e foram empregados nesse trabalho com Israel por um mês. No final do mês, os servos de Faraó começaram a retirar-se secretamente do povo de Israel diariamente. E Israel continuou com o trabalho, mas em seguida receberam seu salário diário, porque alguns dos homens do Egito ainda estavam prosseguindo com o trabalho com Israel. Assim os egípcios deram a Israel seu salário, na ordem do que eles, os egípcios, seus colegas operários, também pudessem levar o pagamento por seu trabalho. No final de 1 ano e 4 meses, todos os egípcios tinham se retirado dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel foram deixados sozinhos, envolvidos no trabalho. E depois que todos os egípcios terem se retirado dos filhos de Israel, eles voltaram e tornaram-se opressores e oficiais sobre eles. E alguns deles ficaram sobre os filhos de Israel como mestres de tarefa, para receber deles tudo o que deram como pagamento do seu trabalho. E os egípcios fizeram dessa maneira para que os filhos de Israel, dia a dia, a afligiem em seu trabalho. E todos os filhos de Israel ficaram sozinhos, envolvidos no trabalho, e os egípcios abstiveram-se de dar todo o pagamento para os filhos de Israel a partir desse momento adiante. E quando alguns dos homens de Israel se recusaram a trabalhar, por conta dos salários não estarem dados a eles, então os exatores e os servos de Faraó oprimiu-os e feriram-os com golpes pesados e fizeram-os voltar pela força para trabalho com seus irmãos. Assim, fizeram os egípcios a Israel todos os dias. E todos os filhos de Israel tiveram muito medo dos egípcios por isso. E todos os filhos de Israel retornaram e trabalharam sozinhos e sem remuneração. E os filhos de Israel construíram Pitom e Ramsés. E todos os filhos de Israel fizeram trabalho, alguns faziam tijolos e alguns edifícios. E os filhos de Israel construíam e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros. E os filhos de Israel ficaram envolvidos no trabalho por muitos anos, até que chegou a hora de quando o Eterno lembrou-se deles e levou-os fora do Egito. Mas os filhos de Levi não foram empregados com seus irmãos do começo até o dia de sua saída do Egito, pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios tinham falado todas estas palavras com dolo para os israelitas. Por conseguinte, os filhos de Levi abstiveram-se de aproximar-se do trabalho com seus irmãos. E os egípcios não direcionaram sua atenção para que os filhos de Levi trabalhassem mais tarde, pois eles não tinham ido com seus irmãos no início. Portanto, os egípcios deixaram-os em paz. E nas mãos dos homens do Egito foram instruídos com severidade contínua os filhos de Israel naquele trabalho, e os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalhar com rigor.
E os egípcios amarguraram a vida dos filhos de Israel com um trabalho duro na construção e fabricação de tijolos e também em todos os tipos de trabalho no campo. E os filhos de Israel chamaram Melol, rei do Egito, Meror, rei do Egito, porque em seus dias os egípcios tinham amargurado suas vidas com todos os tipos de trabalho. E todo o trabalho dos egípcios fizeram os filhos de Israel, exigindo com rigor para poderem afligir os filhos de Israel, mas quanto mais eles os afligiam, mais eles aumentavam e cresciam. E os egípcios ficaram espantados com os filhos de Israel. Naquele tempo morreu Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, e Samlar de Mesrecá, do país dos filhos do Oriente, reinou em seu lugar. No 13º ano do reinado do rei Faraó do Egito, no ano 125 dos israelitas terem ido ao Egito, Samlar reinou sobre Edom 18 anos. E quando ele reinou, ele organizou seus exércitos para ir lutar contra Zefo, filho de Elifaz, e os filhos de Ritim, porque eles tinham feito guerra contra o rei Ânguias da África, eles destruíram todo o seu exército. Mas ele não foi contra ele, pois os filhos de Esaú o impediram, dizendo: ele foi seu irmão. Então Samlar ouviu a voz dos filhos de Esaú e voltaram com toda a sua força para a terra de Edom, e não continuaram para lutar contra Zefo, filho de Elifaz. O rei Faraó do Egito, ouvindo isto, dizendo: Samlar, rei de Edom, resolveu lutar contra os filhos de Ritim, e depois ele virá para lutar contra o Egito. E quando os egípcios ouviram falar desse assunto, eles aumentaram o trabalho sobre os filhos de Israel, para que os israelitas não fizessem a eles como eles fizeram em sua guerra com os filhos de Esaú nos dias de Hadad. Assim, os egípcios disseram aos filhos de Israel: apressem-se e façam seu trabalho e terminem sua tarefa. Reforcem a terra, pois os filhos de Esaú, vossos irmãos, devem vir lutar por vossa causa contra nós. E os filhos de Israel fizeram o trabalho dos homens do Egito dia a dia. E os egípcios afligiram os filhos de Israel para diminuí-los na terra. Mas, quanto mais os egípcios aumentavam o trabalho sobre os filhos de Israel, assim os filhos de Israel aumentavam e se multiplicavam, e todo o Egito foi preenchido com os filhos de Israel. E no ano 125 da ida de Israel para o Egito, os egípcios viram que seu conselho não teve êxito contra Israel. Eles aumentavam e cresciam, e o Egito e a terra de Goshen foram totalmente preenchidos com os filhos de Israel. Então todos os anciãos do Egito e seus sábios vieram diante do rei, e curvaram e sentaram-se diante dele. E todos os anciãos e sábios do Egito disseram ao rei: que o rei possa viver para sempre. Tu nos aconselhaste contra os filhos de Israel, e nós fizemos de acordo com a palavra do rei. Mas proporcional ao trabalho, o aumento do trabalho, assim eles aumentaram e crescem na terra, e eis que todo o país está preenchido com eles. Agora, portanto, nosso Senhor e Rei, os olhos do Egito estão diante de ti para receber conselhos de tua sabedoria, e em como podemos prevalecer sobre Israel para destruí-la, ou para diminuí-los na terra. E o rei respondeu-lhes dizendo: vocês deem aconselhamento neste assunto para que nós possamos saber o que fazer a eles. E um oficial, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Iobe, Jó, da Mesopotâmia, da terra de Uz, respondeu ao rei dizendo: se agradar ao rei, ouça o conselho de teu servo. E o rei disse: fale. E falou Jó diante do rei, os príncipes e todos os sábios do Egito, dizendo: eis que o conselho do rei, dado anteriormente a respeito do trabalho para os filhos de Israel, é muito bom, e vocês não devem remover o trabalho deles nunca. Mas este é o aconselhamento pelo qual vocês podem diminuí-los, se parecer bom para o rei afligi-los.
Eis que nós temos temido guerra por um longo tempo, e dissemos: quando Israel se tornar fecundo na terra, eles irão tirar-nos da terra, se uma guerra ocorrer. Se agradar ao rei, que seja feito um decreto real, a ser escrito nas leis do Egito, e não deva ser revogado, que cada criança do sexo masculino nascida dos israelitas, o seu sangue deve ser derramado sobre o chão. E fazendo isso, quando todas as crianças do sexo masculino de Israel tiverem morrido, o mal de suas guerras cessará. Que o rei assim faça, e envie para todas as parteiras hebreias, e ordene-as neste assunto para assim fazerem. Assim, isto agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez de acordo com a palavra de Jó. E o rei mandou as parteiras hebreias serem chamadas. O nome de uma era Shefrá, e o nome da outra Puá. E as parteiras vieram diante do rei e ficaram em sua presença. O rei disse-lhes: ao fazer um ofício de parteira para as mulheres hebreias, no parto, se for filho, então vocês devem matá-lo. Mas se for uma filha, então ela deve viver. Mas se vocês não fizerem isto, então eu queimarei vocês e todas as suas casas com fogo. Mas as parteiras temeram ao Eterno e não ouviram o rei do Egito, nem suas palavras. E quando as mulheres hebreias pariam, filho ou filha, então fazia a parteira tudo o que era necessário para a criança e deixava viver. Assim fizeram as parteiras todos os dias. E estas coisas foram ditas para o rei. E ele chamou as parteiras e disse para elas: por que vocês fizeram isto? E salvaram as crianças, deixando-as vivas. E as parteiras responderam e falaram juntas diante do rei, dizendo: ó rei, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois todos os filhos de Israel são robustos, e antes de chegar a parteira já são nascidos. E para nós tuas servas, por muitos dias nenhuma mulher hebreia tem dado à luz diante de nós, pois todas as mulheres são suas próprias parteiras, porque elas são robustas. Faraó ouviu suas palavras e acreditou nelas nesse assunto. E as parteiras retiraram-se do rei, e o Eterno bem as tratou, e as pessoas multiplicaram-se excessivamente. Havia um homem na terra do Egito, da semente de Levi, cujo nome era Amram, filho de Queraf, filho de Levi, filho de Israel. E este homem tomou uma esposa chamada Joquebede, a filha da irmã do pai de Levi. E ela tinha 226 anos de idade, e ele veio até ela. E a mulher concebeu e gerou uma filha, e chamou o nome dela Miriam, porque naqueles dias os egípcios tinham amargurado a vida dos filhos de Israel. E ela concebeu novamente e gerou um filho, e ela chamou o nome de Aaron, pois nos dias de sua concepção, Faraó começou a derramar o sangue das crianças masculinas em Israel. Naqueles dias morreu Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, rei de Quitim, e Aneas reinou em seu lugar. E o tempo que reinou Zefo sobre os filhos de Quitim foi 50 anos, e ele morreu e foi enterrado na cidade de Nabna, na terra de Quitim. E Aneas, um dos homens poderosos dos filhos de Quitim, reinou depois dele, e ele reinou 50 anos. E foi após a morte do rei de Quitim que Balaão, filho de Peor, fugiu da terra de Quitim e veio para o Egito, para o rei Faraó do Egito. E Faraó o recebeu com grande honra, pois ele tinha ouvido falar de sua sabedoria, e ele deu-lhe presentes, e foi dele um conselheiro, e o engrandeceu. Balaão habitou no Egito em honra com todos os nobres do rei, e os nobres exaltaram-no, porque todos eles cobiçavam aprender sua sabedoria. E no ano de 130 de Israel ter ido ao Egito, Faraó sonhou que ele estava sentado no seu trono majestoso, e levantou os olhos e viu um homem velho de pé diante dele,
e lá estavam escalas nas mãos do homem velho, como aquelas usadas por comerciantes. E o velho tomou as escalas e pendurou-as diante de Faraó. E o velho tomou todos os sábios do Egito, e todos os seus nobres e grandes homens, e ele os amarrou juntos e colocou-os em uma escala. E ele tomou um cabrito de leite, e colocou em outra escala, e o cabrito preponderou sobre todos. E o faraó ficou espantado com essa visão terrível, porque o cabrito não deveria preponderar sobre tudo. E o faraó acordou, e eis que era um sonho. O faraó levantou-se de manhã cedo e chamou todos os seus servos e contou a eles o sonho. E os homens tiveram muito medo. E o rei disse para todos os seus homens sábios: interpretem, peço-lhes, o sonho que sonhei para eu saber. E o filho de Beor, Balaão, respondeu o rei e disse-lhe: isso não significa outra coisa, mas um grande mal que vai vir contra o Egito nos últimos dias. Pois um filho nascerá de Israel, que irá destruir o Egito e seus habitantes, e levará os israelitas do Egito com mão poderosa. Agora, portanto, ó rei, dá-nos conselhos sobre este assunto, que você possa destruir a esperança dos filhos de Israel e sua expectativa, antes de surgir este mal contra o Egito. E o rei disse a Balaão: o que vamos fazer para Israel? Certamente que depois de certo tempo que nós nos aconselhamos contra eles, não podemos prevalecer sobre eles. Agora, portanto, aconselha-nos também contra eles, pelo qual nós possamos prevalecer sobre eles. E Balaão respondeu ao rei, dizendo: vá agora, chame teus 2 conselheiros, e nós veremos os seus conselhos sobre este assunto, e depois falará a teu servo. E o rei chamou seus 2 conselheiros, Reuel, o midianita, e Jó, o uzita, e eles vieram diante do rei. E o rei lhes disse: eis que os 2 ouviram um sonho que eu sonhei, e a interpretação agora, portanto, dê-nos conselhos e saibam, e vejam o que será feito para os filhos de Israel, para que nós possamos prevalecer sobre eles, antes que o seu mal caia sobre nós. Reuel, o midianita, respondeu ao rei e disse: que viva o rei para sempre. Se parecer bom para o rei, que desista dos israelitas e deixe-os, não estenda a mão contra eles, pois estes são quem Deus escolheu no passado e tomou como povo de sua herança de entre todas as nações e reis da terra. E quem estenderá sua mão contra eles com impunidade, de quem seu Deus não os vingará, e de quem seu Deus não os vingará. Certamente, tu sabes o quando Abraão desceu para o Egito, Faraó antigo, rei de Mizraim, viu sua esposa Sara e levou-a como esposa, porque Abraão disse: era minha irmã, pois ele teve medo, devido aos homens do Egito, matarem devido à sua esposa. Quando o rei de Mizraim tinha tomado Sara, o Eterno então feriu seu agregado familiar com pragas pesadas, até que ele restaurou Abraão, sua esposa Sara. Então ele ficou curado. E Abimeleque, o Gerarita, rei dos filisteus, o Eterno puniu por causa de Sara, esposa de Abraão, e parou cada ventre, desde homens a bestas. Quando o seu Deus veio a Abimeleque no sonho da noite, o aterrorizou a fim de que ele restaurasse a Abraão Sara, a quem ele tinha tomado. Depois de todas as pessoas de Gerar foram punidas por causa de Sara, e Abraão orou ao Eterno por eles, e ele suplicou por eles, e ele curou-os. Abimeleque temeu todo este mal que veio em cima dele, de seu povo, e ele retornou a Abraão, sua esposa Sara, e ele deu-lhe com ela muitos presentes. Ele fez assim também para com Isaque, quando ele tinha tirado de Gerar, tinha o tirado de Gerar, e o Eterno fez maravilhas para ele, que todos os cursos de água de Gerar secaram, e suas árvores produtivas não produziam. Até Abimeleque de Gerar e Arruzá,
um de seus amigos, e Pichol, o capitão de sua tropa, foram a ele e curvaram-se a ele no chão e pediram a ele para suplicar por eles. E ele orou ao Eterno por eles, e o Eterno ouviu a súplica, e ele curou-os. Jacó também, o homem simples, foi liberto por meio de sua integridade das mãos de seu irmão Esaú e da mão de Labão sírio, irmão de sua mãe que buscava sua vida. Da mesma forma, da mão de todos os reis de Canaã, que tinham chegado juntos contra ele e seus filhos para destruí-los, o Eterno os livrou de suas mãos, que viraram sobre eles e feriram-os. Certamente o antigo faraó, pai do seu pai, levantou José, filho de Jacó, sobre todos os príncipes da terra do Egito, quando viu sua sabedoria, pois através de sua sabedoria ele livrou todos os habitantes da terra da fome. Depois que ele ordenou Jacó e seus filhos a descer para o Egito, de forma que através de sua virtude a terra de Mitzraim, Egito, e a terra de Goshen pudessem ser livres da fome. Agora, portanto, se parece bom em seus olhos, deixem de destruir os filhos de Israel. Mas, se não for tua vontade que eles habitem no Egito, que mande-os para fora daqui, para que eles possam ir para a terra de Canaã, a terra onde seus antepassados peregrinaram. E quando Faraó ouviu as palavras de Jetro, ficou muito irritado com ele, e ele foi sem vergonha da presença do rei, e foi para Midian, sua terra. E o rei disse a Jó, o Uzita: O que dizes tu, Jó? Qual o teu conselho a respeito de Israel? Assim trabalho, disse ao rei: Eis que todos os habitantes da terra estão no seu poder. Deixe o rei fazer o que parecer bom aos seus olhos. E o rei disse a Balaão: O que tu dizes, Balaão? Diga a tua palavra para que nós possamos ouvi-la. Balaão disse ao rei: De tudo que o rei aconselhar contra Israel, eles serão livrados. Não poderás prevalecer sobre eles com conselho algum. Pois, se tu pensares diminuí-los pelo fogo flamejante, tu não poderás prevalecer sobre eles, pois certamente teu Deus livrou Abraão seu pai de Ur dos caldeus. E se tu pensares destruí-los com uma espada, certamente Isaque seu pai foi livrado disto, e foi um carneiro colocado em seu lugar. E com trabalho duro e rigoroso tu pensares diminuir a eles, tu não prevalecerás mesmo nesse contexto, pois seu pai Jacó serviu Labão em todos os tipos de trabalho duro e prosperou. Agora, portanto, ó rei, ouve minhas palavras, porque este é o conselho que é dado contra eles, que tu prevalecerás sobre eles, e de que tu não deverás partir, não os deixarás partir. Se achares por bem, ó rei, deixar em ordem que todos os seus filhos que fossem nascidos deste dia em diante, se achares por bem, ó rei, deixar em ordem que todos os seus filhos que forem nascidos deste dia em diante devem ser lançados na água, pois assim poderás tu limpar teu nome, pois nenhum deles, nem de seus pais, foram julgados desta maneira. E o rei ouviu as palavras de Balaão, e a coisa agradou ao rei e seus príncipes. E o rei fez de acordo com a palavra de Balaão. E o rei ordenou que fosse emitida uma lei a ser feita em toda a terra do Egito, dizendo: Cada criança do sexo masculino nascida em Israel a partir deste dia deve ser lançada na água. E Faraó chamou a todos os seus servos, dizendo: Vão agora e procurem toda a terra de Goshen, onde estão os filhos de Israel, e fazer com que cada filho nascido deva ser lançado no rio, mas cada filha vocês devem deixar viver. E quando os filhos de Israel ouviram isto, que ordenou Faraó para lançar suas crianças do sexo masculino ao rio, algumas pessoas separaram-se de suas esposas e outros aderiram a elas. E daquele dia em diante, quando as mulheres de Israel que mantiverem-se com seus maridos engravidavam, elas iam para o campo dar à luz. Elas davam à luz lá e deixavam seus filhos sobre o campo e retornavam. E o Eterno, que tinha jurado a seus antepassados multiplicá-los, enviou um de seus mensageiros de ensinamento, que estão no céu, para lavarem cada criança na água,
a ungir e enfaixá-las, e colocava em suas mãos 2 pedras lisas, em uma dos quais se sugava leite e da outra mel, e ele fez o seu cabelo crescer até os joelhos, pelo qual podiam cobrir-se, para consolá-los e para cobri-los por causa de sua compaixão por eles. E o Eterno teve compaixão por eles e teve desejo de multiplicá-los sobre a face da terra. E ele ordenou à terra a recebê-los para serem preservados nela até a época de seu crescimento, após o qual a terra abriu a sua boca e vomitou-os de volta. E eles brotaram na cidade como a erva da terra e a grama da floresta. E eles voltaram, cada um à sua família e à casa de seu pai, e eles permaneceram com eles. E os bebês dos filhos de Israel foram sobre a terra como a erva do campo, devido ao favor do Eterno com eles. Quando todos os egípcios viram isto, eles saíram cada um a seu campo, com seu jugo de bois e seu arado, e eles araram a terra como se ara no tempo da semeadura. E quando eles araram, foram incapazes de ferir os bebês dos filhos de Israel. Então as pessoas multiplicaram-se extremamente. E o faraó ordenou seus oficiais diariamente para ir à terra de para ir para Goshen, procurar pelos bebês dos filhos de Israel. E quando eles procuravam e encontravam um, tomavam do seio da mãe pela força e lançavam no rio. Mas as crianças femininas deixavam com sua mãe. Assim fizeram os egípcios aos israelitas todos os dias. E foi nesse momento que o Espírito do Eterno estava sobre Míriam, a filha de Amram, irmã de Arão, e ela profetizou sobre sua casa, dizendo: Eis que um filho nascerá a nós, de meu pai e de minha mãe, e ele salvará Israel das mãos do Egito. Quando Amram ouviu as palavras de sua filha, ele levou sua esposa de volta a casa. Depois que ele já tinha conduzido-a para longe, no momento que o faraó ordenou que cada criança do sexo masculino da casa de Jacó fossem lançados na água. Assim, Amram levou Joquebede, sua esposa, 3 anos depois que eles tinham se afastado, e ele veio a ela, e ela concebeu. E no final de 7 meses, desde a sua concepção, ela deu à luz a um filho, e toda a casa foi preenchida com grande luz, como a luz do sol e da lua, no momento de seu brilho. Quando a mulher viu que a criança era boa e agradável à vista, ela escondeu-o por 3 meses numa sala interior. Naqueles dias, os egípcios conspiraram para destruir todos os israelitas. As mulheres egípcias foram para Goshen, onde estavam os filhos de Israel, e elas levavam sobre seus ombros seus bebês, que ainda não podiam falar. E naqueles dias, quando as mulheres de Israel davam à luz, cada mulher escondia seu filho de diante dos egípcios, para que os egípcios não pudessem saber que tinham dado à luz e não pudessem destruí-los da terra. E as mulheres egípcias vieram para Goshen, e seus filhos, que não podiam falar, iam sobre seus ombros. Quando a mulher egípcia entrava em casa de um israelita, o seu bebê começava a chorar. Então as mulheres egípcias foram e disseram isto à casa do faraó. E Faraó enviou seus oficiais para levar as crianças e matá-las. Assim fizeram os egípcios com as mulheres israelitas todos os dias. E foi nesse momento, cerca de 3 meses de antes de Joquebede ter ocultado seu filho, que a notícia ficou conhecida na casa de Faraó. E a mulher apressou-se a tirar seu filho antes que os oficiais viessem, e preparou para ele uma arca de juncos, e a rebocou com lodo e piche, e colocou a criança nela, e ela deixou-a pela beira do rio. E sua irmã Míriam ficou de longe para saber o que seria feito a ele, o que seria de sua vida. E o Eterno enviou nesse momento um terrível calor na terra do Egito, que queimou a carne dos homens com o sol e oprimiu grandemente os egípcios. E os egípcios desceram para tomar banho no rio, em virtude do calor consumidor que queimavam sua carne. E Bátia, filha de Faraó, também foi também para tomar banho no rio devido ao calor, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, e todas as mulheres do Egito estavam bem.
estavam bem. E Bate, a filha, levantou os olhos para o rio e viu a arca sobre a água, e enviou sua serva para buscá-la. E ela abriu e viu a criança, e eis que o bebê chorou. Ela teve compaixão dele, e ela disse: Esta é uma das crianças hebreias. E todas as mulheres do Egito, andando do lado do rio, desejavam para dar-lhe de mamar, mas ele não mamou, pois isto veio do Eterno, a fim de restaurar-lhe ao seio de sua mãe. E Miriam, sua irmã, estava naquela hora entre as mulheres egípcias do lado do rio. E ela viu isto, e disse à filha de Faraó: Devo buscar uma das mulheres hebreias, para que ela possa amamentar o filho por ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vá. E a jovem foi, e chamou a mãe da criança. E a filha de Faraó disse para Joquebede: Tome esta criança e amamente para mim. Eu vou te pagar teus salários, 2 porções de prata diariamente. E a mulher tomou o filho e amamentou. E no final de 2 anos, quando a criança cresceu, ela o trouxe para a filha de Faraó. E ele foi para ela como um filho. E ela chamou seu nome de Moisés, Moshe, pois ela disse: Porque eu salvei das águas. E Amrã, seu pai, chamou seu nome Rabar, pois ele disse: Isto foi para comigo quando minha esposa voltou-se para casa depois de ter sido afastada. E Joquebede, sua mãe, chamou seu nome de Iecuthiú, porque disse ela: Eu tive esperança por ele no Todo-Poderoso, e o Eterno restaurou a mim. E sua irmã Miriam chamou Yered, pois ela foi atrás dele no rio para saber qual seria seu fim. E Arão, seu irmão, chamou seu nome de Abizanur, dizendo: Meu pai deixou minha mãe e retornou a ela por sua causa. E Querhath, o pai de Amram, chamou seu nome Abigdor, pois por sua causa fez o Eterno reparar a violação da casa de Jacó, e eles já não poderiam jogar suas crianças masculinas na água. E a sua enfermeira chamou de Abissorro, dizendo: Em seu tabernáculo ele ficou escondido por 3 meses, por causa dos filhos de Rã. Israel e todos os chamaram de Shemaiaô, filho de Netnael, pois eles disseram: Em seus dias Deus ouviu seu choro e resgatou-o de seus opressores. E Moshe ficou na casa do Faraó e foi para Bate, a filha de Faraó, como um filho. E Moisés, cresceu entre os filhos do rei. Fim da primeira parte do vídeo.